O capítulo 1154 trouxe um flashback que revelou Loki derrotando um Yonkou com um poder simplesmente absurdo. Salve marujos, sejam bem-vindos de volta ao bando do tio Jorge e depois de uma semaninha de folga pós capítulo 1153 já estamos de volta com tudo. Esse flashback do passado de Elbaf serve como uma introdução poderosa para marcar a chegada do príncipe Loki, o cara que está disposto a eliminar todos os conceitos ultrapassados e retrógrados das terras de Elbaf no futuro. No final do flashback vemos Loki com cerca de 20 anos de idade. É justamente nessa época que ele teria conhecido Rox de Shebeck e passado por uma transformação radical, deixando de ser aquele jovem impulsivo e inconsequente para se tornar alguém com ideais e objetivos mais definidos. Mas afinal, o que motivou essa mudança? Seria a lenda da Akuma no Mi mitológica de Elbaf? Ou talvez o mito do rei de Herald? Tudo isso está conectado, inclusive o flashback de 6 anos atrás também mostra o momento em que Loki foi derrotado por Shanks, acorrentado por gigantes debaixo da árvore do tesouro Adam. E tem um detalhe que merece destaque, a identidade do Yonkou da época contemporâneo de Barba Branca, Big Mom e Kaido, antes mesmo dos atuais 4 imperadores. A verdade é que quem derrotou esse Yonkou não foi o Shanks, e sim o próprio Loki, que estava tentando destruir o sistema desigual do mundo, o que obrigou o Shanks a enfrentá-lo, mesmo sem ter qualquer rancor pessoal contra ele. Shanks e Loki pareciam ter uma amizade sincera, quase como irmãos. Mas infelizmente a arrogância e impulsividade de Loki falaram mais alto, e ele acabou agindo por impulso, o que o levou à queda. Mas então, quem era esse imperador que foi substituído por Shanks? Foi alguém derrotado por Loki ou por Shanks? A gente vai mergulhar fundo nessa teoria ainda neste vídeo, então se prepara porque tem muita coisa boa vindo por aí. Mas antes de continuar, já pega teu café aí também e vamos nessa que o capítulo 1154 tá quente. A primeira grande reviravolta é que o próprio Rei Harald foi quem agiu de forma decisiva para proteger Ida da ameaça iminente, evitando que ela caísse nas mãos dos inimigos. Loki, no seu flashback de 14 anos atrás, revela que o Rei Harald entregou sua alma ao governo mundial. Ele fez isso porque queria evitar que os países se unissem, buscando uma paz duradoura e uma maior liberdade de comércio. Essa atitude o levou a se afastar dos demais líderes e a se tornar um governante isolado, sempre com a preocupação de proteger a sua terra. Loki também revela que teve um encontro pessoal com o Rei Harald, um lugar vigiado de perto por soldados e até mesmo pelos Tenryubito. Durante essa conversa, o rei expressou suas angústias sobre a situação do mundo e o futuro de sua terra. No entanto, esse encontro não foi possível de ser realizado à luz do dia, pois a vigilância era extremamente severa. Por isso, um dos membros mais confiáveis foi escalado para se encontrar com Harald e discutir estratégias. Este é também o momento em que Loki começa a entender profundamente o funcionamento do governo mundial e das organizações poderosas, como a Ordem dos Cavaleiros Santos, a qual Loki acaba se juntando. A partir daí, ele passa a ver o mundo de uma maneira bem diferente, percebendo a corrupção e a manipulação que governam as grandes potências. A verdadeira razão pela qual Luffy quer libertar Loki não é apenas pela sua força, mas também pela informação crucial que ele possui sobre o Shanks, o famoso Ruivo. Luffy decidiu ficar no mundo subterrâneo em vez de ir para o mundo superior, especialmente após ouvir Gaban falar sobre o Ruivo. Durante esse período, Loki vai contar para Luffy tudo o que sabe sobre Shanks, e assim que cumprir sua promessa, Luffy também honrará a sua, liberando Loki de suas correntes. Mas claro, não podemos esquecer o evento de 6 anos atrás, quando Loki deixou Yas e decidiu partir para o mundo, enfrentando novos desafios. O Rei Harald, apesar de ter zombado de Loki por não ser capaz de se tornar o rei do mundo, estava ciente do imenso poder de Loki e acreditava que ele estava destinado a se tornar um líder de grande importância. Loki, com sua imensa confiança, não se intimidou. Ele sabia o que era capaz de fazer, principalmente porque já tinha presenciado o hack do Imperador no castelo de Aurus, no dia em que o Rei Harald foi assassinado. Além disso, sabemos que Loki tem um poder tão grande que, se fosse necessário, ele poderia reunir todas as forças dos gigantes de Elbaf para fazer frente a qualquer inimigo, até mesmo aos Yonkou. Agora, imaginem o tamanho da força de Loki, sendo capaz de reunir o poder de Elbaf, uma nação famosa por sua força militar, invencível a qualquer inimigo. Ele era um verdadeiro titã, com uma força incomparável.
Shanks é um dos poucos a conseguir derrotá-lo, e por isso, seu bando ficou com a fama de invencível, algo que se confirmou na luta contra Loki. Se nem o poder de Loki conseguiu vencer o bando do Chapéu Vermelho, é fácil entender por que eles têm esse título. E tudo isso também explica o porquê de Shanks ter substituído Loki, tomando o posto de Yonkou e se tornando o guardião do equilíbrio do mundo, o verdadeiro rei dos piratas. Mas a verdadeira pergunta que fica é: como Loki ficou tão forte assim? Seria apenas pelo poder dos gigantes de Elbaf? Ou há algo mais por trás disso? Acreditem ou não, um elemento crucial na força de Loki é algo muito mais complexo. Quando olhamos para os eventos envolvendo Doflamingo e sua crueldade, vemos que o verdadeiro poder de Loki vai muito além de simples músculos de gigante. Ele possui um segredo sombrio que ainda será revelado, algo que está sendo preparado para o futuro, no qual ele poderá ter acesso a poderes muito mais devastadores. No próximo vídeo, vou trazer mais detalhes sobre esses mistérios, então fiquem ligados. Há muito mais por vir sobre Loki e sua verdadeira força, incluindo o poder escondido da Akuma no Mi, que vai sacudir esse mundo de One Piece. Eu resolvi analisar tudo isso por causa de uma informação extremamente importante. Loki se autoproclama o Deus do Sol, mas o verdadeiro Deus do Sol é, na verdade, a forma desperta da Akuma no Mi mítica que o Luffy comeu há 13 anos. Os Gorosei já disseram que a fruta lendária Hito-Hito no Mi, modelo Nika, vinha escapando deles por séculos. Nenhum usuário havia conseguido despertá-la até agora. Então a pergunta é, onde ela estava escondida esse tempo todo? Os gigantes de Elbaf podem viver por centenas de anos. E segundo as tradições, existe uma Akuma no Mi chamada Fruta do Abalo Nacional. Uma fruta tão poderosa que é passada entre os membros da família real, geração após geração. Agora você deve estar ligando os pontos, né? Neste vídeo vamos explorar uma teoria bombástica. Loki teria assassinado seu próprio pai para conquistar essa fruta lendária. Mas será que foi só isso? Ou existe um motivo muito mais profundo para ele ser chamado de a vergonha de Elbaf? Vamos desvendar tudo agora. Mas por que o autor Oda daria a esse poder o nome de Fruta do Abalo Nacional? A gente precisa voltar para Wano e lembrar da fruta de Yamato. Esse mistério nunca foi totalmente resolvido. No capítulo 1020, o Kaido revelou: Makami é o deus guardião de Wano. Proteger Wano agora é sua responsabilidade, Yamato. Kaido deixou claro que, mesmo Orochi sendo um tirano, ele havia transformado Wano em uma fábrica bélica colossal. E Kaido queria que Yamato assumisse o trono e colhesse os frutos do terror que Orochi havia plantado. Mas tem um ponto aqui. Higurashi, aquela velha manipuladora, teve um papel crucial. Ela procurou Kaido para que ele apoiasse Orochi como novo Shogun, prometendo dar algo em troca, uma fruta lendária. Teoria em foco. Higurashi possuía a verdadeira fruta do abalo nacional, modelo Makami, o deus lobo. Mas ao invés de usá-la, ela fez um acordo com Kaido. Orochi receberia uma fruta artificial para sobreviver mais tempo, aquela que dava 8 vidas, a Yamata no Orochi. E a fruta do Makami seria entregue a Kaido em troca de sua proteção ao novo regime. Kaido, astuto como sempre, sabia que poderia trair Orochi no futuro. E foi exatamente isso que fez. Depois de se aliar a Big Mom, ele decapitou Orochi sem hesitar. Mas graças ao presente de Higurashi, Orochi sobreviveu a essa execução graças à fruta das 8 cabeças. Kaido, então, pretendia entregar a fruta do deus Makami a algum sucessor digno. Alguém que pudesse comandar todo o país de Wano com autoridade e reverência. Mas aí, Yamato, ainda criança, comeu a fruta acidentalmente. Kaido, apesar da raiva, não teve coragem de matar sua própria filha. Ele decidiu então mantê-la presa, tentando doutriná-la, transformando Yamato em um instrumento de seu reinado. Por isso ele disse: proteger o Wano é sua responsabilidade agora. O Wano é claramente inspirado no Japão feudal. Oda já confirmou isso. E Makami, o deus lobo, é uma divindade antiga que aparece na cultura japonesa como protetor das colheitas e guardião contra desastres naturais. Esse ser espiritual protege os bons e pune os maus, afasta espíritos malignos e ladrões. E o mais importante, controla incêndios e desastres naturais. Isso explica porque a habilidade de Yamato é o frio gélido. Ela usou esse poder até para conter o fogo do dragão de Kaido. O Wano tem um vulcão ativo, e essa fruta foi criada justamente para impedir que ele entre em erupção. O frio de Yamato mantém o vulcão adormecido, garantindo a estabilidade de todo o país. Esse é o verdadeiro significado simbólico da fruta do abalo nacional em Wano. Ela protege a nação com seus poderes naturais. Então, quando Kaido colocou as mãos nessa fruta, ele enxergou nela uma peça-chave para o plano de atacar o governo mundial, principalmente depois de se aliar a Big Mom e assumir o controle do arsenal bélico de Orochi. E mais, embaixo de Wano repousa a arma ancestral Pluton, e foi o próprio Jack quem a encontrou enquanto explorava as cavernas, por ser um tritão.
Resumo da análise. Cada fruto do abalo nacional representa a essência e a proteção de um reino inteiro. Em Wano, o deus guardião é o lobo Makami, com o frio que congela vulcões. Em Elbaf, o guardião é o deus do sol, com o poder de dissipar as trevas com chamas divinas. Essa chama solar dissipa o frio extremo e traz uma vida pacífica ao povo. Mas, será que esse poder ainda existe? Agora é o momento de vocês revisitarem um ponto específico, o flashback da Big Mom, que aconteceu há 63 anos, quando ela ainda era criança. Observem bem, naquela época, as montanhas da ilha não eram cobertas por gelo como estão hoje. Em várias cenas, apareciam árvores não só do tipo coníferas, resistentes ao frio, mas também árvores de folhas largas, frondosas, típicas de climas mais amenos. Hoje em dia vemos apenas vegetação congelada, com neve constante e um ecossistema dominado por pinheiros. O verde das colinas deu lugar ao branco das florestas congeladas. Outra coisa, 63 anos atrás, durante o flashback da Big Mom, a neve só caía em épocas específicas, como no Festival da Fraternidade de Inverno. Agora, o clima é brutal o ano inteiro. Isso mostra claramente que algo mudou. O clima em Elbaf está muito mais frio e rigoroso do que no passado. E o que isso indica? A resposta pode estar na fruta do sol, a lendária Akuma no Mi do deus do sol, considerada a fruta do abalo nacional de Elbaf. Hoje em dia, essa fruta já não exerce mais o mesmo poder de proteção sobre a terra. E é isso, marujos! Se até agora vocês achavam que Elbaf era só a terra dos gigantes brutos, pensem de novo. A história de Loki, do rei Harald, do sistema de sucessão, da fruta lendária e até da mudança climática do reino, tudo isso está interligado num quebra-cabeça sinistro que pode mudar completamente a balança de poder em One Piece. O clima congelado, a fruta do sol que perdeu o efeito, o verdadeiro deus do sol, tudo aponta para uma conspiração antiga que foi enterrada pelas eras e que agora está voltando à tona. Se o Loki realmente matou seu pai para obter essa fruta, então ele pode não ser só a vergonha de Elbaf, mas o verdadeiro herdeiro de um poder que rivaliza com os próprios deuses desse mundo. E antes de zarpar, deixa eu agradecer geral que comentou no último vídeo. Mano, foi muita gente mesmo. Vocês estão insanos nas teorias, nas análises e nas loucuras do mundo de One Piece. Cada comentário de vocês ajuda esse navio a continuar navegando com força total. Então, meu muito obrigado de coração a todo mundo do bando. Vocês são brabos demais. No próximo vídeo, a gente vai cavar ainda mais fundo nessa teoria insana e revelar o segredo por trás da linhagem real de Elbaf, da ligação com o clã dos D e, principalmente, da verdadeira relação entre Loki e o Ruivo. Então já mete o dedo no like, compartilha com o bando e comenta aí embaixo. Loki é herói ou vilão? Ele traiu Elbaf ou tentou salvá-la? Valeu por acompanhar até aqui e, como sempre, a maré nunca para e o bando do tio Jorge também não. Nos vemos no próximo vídeo, seus doidos.